Vamos lá, Davi da Luz, mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Tô aqui em férias, aqui na casa da sogra aqui, mas a gente não larga não, hein, Braga? É isso que eu estava comentando, porque ontem você estava em Uberlândia, né? Mostrou Isso. ali, né, a tua participação, demonstrando o quê? Empenho e, lógico, dedicação ao produtor que nos acompanha, um respeito muito grande pelo público do Tempo e Dinheiro. É lógico que a gente tem que agradecer sempre a tua participação, tuas dicas por aqui, Maurício. Não tem nada que agradecer, Braga. É um prazer e uma satisfação estar aqui mesmo, com férias ou sem férias, como os outros, a lida continua, né? Então, para mim é um prazer mesmo estar aqui. Contem sempre comigo. É isso aí. O que está acontecendo no mercado? Aquilo que você já tinha antecipado. Um dia despenca ou no dia seguinte sobe, mas não sobe no mesmo percentual da queda registrada. Ou seja, daqui para frente a tendência é de preços menores do que estão sendo observados hoje no mercado internacional, é isso? Depende, né? Hoje foi um dia muito estressado no mercado de valores, Braga, porque hoje saíram os dados de inflação e de renda nos Estados Unidos, né? A inflação nos Estados Unidos bateu 9% ao ano, a inflação ao consumidor seria o nosso IPCA, e a renda média da população caiu 1%. Então, o cenário americano está cada vez mais em linha com a perspectiva que a gente havia comentado da recessão chegando com maior intensidade, tanto que no mercado americano já se ventila a hipótese dos Estados Unidos subirem a taxa de juros para cima de 4% ao ano, que será a maior taxa desde 2005, 2006. Né? E nesse sentido, se a recessão está chegando, os níveis de consumo como um todo tendem a cair. Então, nesse momento, se você me perguntar, a soja tem grande possibilidade de estar perto de um fundo, essa é a minha opinião. Boa parte das posições que a gente tinha de hedge ou especulativas que iriam ganhar com a queda, tanto no milho Chicago quanto soja Chicago, a gente encerrou hoje cedo, mais da metade delas. Ou seja, colocamos dinheiro no bolso e agora a gente está aguardando com um arresto de posições que agora vão, na verdade, até março, maio. Mas é aquilo que eu falei, não vindo um cenário climático estressado nos Estados Unidos e não tem perspectiva, e principalmente uma recessão de grande porte nos Estados Unidos estando cada vez mais confirmada, né? Os preços de todos os ativos, não só das commodities, mas também das commodities, ficam muito pressionados porque num cenário de recessão, Braga, os níveis de consumo caem fortemente e nesse cenário, pessoas consumindo menos, a oferta está igual, oferta estável, demanda em queda, os preços tendem a corrigir para baixo. Bom, e o Brasil nessa situação está na contramão, isso a gente tem sempre enfatizado, até porque uma inflação de 9% nos Estados Unidos é algo impensável. Isso aconteceu lá em períodos de 20, 30 anos atrás, talvez nem nesse mesmo período, talvez na crise do petróleo lá nos anos 70. Exato. A última vez que os Estados Unidos viram essa inflação chegando perto dos 2 dígitos foi durante a segunda crise do petróleo, em 78, 79, e ao longo dos anos 80 depois, quando o Irã, o Ayatollah Khomeini, lá fechou a oferta de petróleo. Na época, os Estados Unidos eram grandes importadores, né, de petróleo, aí eles viram essa inflação, ou seja, estamos falando de 44 anos atrás. Ou seja, uma inflação nesse patamar é algo que dentro dos Estados Unidos é algo absolutamente inadequado, no sentido de ninguém está pronto para isso, Braga. Ou seja, a pressão sobre as commodities, independentemente de serem commodities agrícolas, tem os metais, tem o próprio petróleo. Será que o petróleo está caindo para poder realmente atingir um novo piso ou foi só uma oscilação no mercado? É lógico que tem atuação de fundos, né? A gente sempre fica com o pé atrás também, né? O petróleo, até falei para o João, acho que na semana passada, Braga, que o preço do petróleo, que é realmente o preço a ser defendido, são $93. Né? Então ele está nessa faixa de 96, 97, ainda é uma faixa normal, mas muito alta. Se o petróleo eventualmente perder os 93,
a gente tem grande chance de ir lá para os 80. Mas, sendo muito sincero, não há motivos por enquanto para isso, porque, por enquanto, a oferta e demanda de petróleo está muito perto, assim, não tem gordura para lado nenhum. Na verdade, tem mais demanda do que oferta, pouco a mais, mas tem. Então, nesse momento agora, na verdade, Braga, o principal medo do mercado agora, entre aspas, né, é que por algum motivo um movimento do Banco Central americano realmente apertando os juros para valer possa dar uma puxada no freio de mão da economia americana. Isso seria algo muito, muito, muito grave no sentido do consumo. Isso ainda não é esperado. Eu estava vendo agora há pouco, inclusive, a perspectiva para a próxima reunião do Fed, lá que vai eleger a nova taxa básica de juros, estão falando em mais 0,75, o que é muito. Tá levando a taxa de juros para 2,5, desculpe. Porém, já tem uma perspectiva de até 40% de chance hoje de 1% de aumento nos Estados Unidos. Se isso vier, será uma demonstração muito ruim, boa para o mercado, mas ruim para a economia, porque é o Banco Central americano literalmente dizendo que vai tomar qualquer medida que for necessária para conter a inflação, porque 9,1% é uma inflação enorme. O Brasil, que é o Brasil, que historicamente lida com inflação, a gente está em 11%. Você imagina um país como os Estados Unidos, que o histórico médio de inflação deles é de 2% a 3% ao ano. 9% nos Estados Unidos e na Europa. É um caminhão de inflação. Ou seja, é um efeito cascata também sobre o mercado internacional, o mercado mundial. Isso a gente tem observado. Agora, quem ganha com essas quedas? Eu estou fazendo uma provocação porque, é lógico, a intenção é de que ninguém tenha prejuízo. Mas tem gente Sim. que fatura e fatura 2, 3 vezes nessa oscilação, às vezes na queda, principalmente com o mercado de soja, milho, quem faz uma proteção. Como é que funciona isso, Maurício? De forma geral, Braga, ganha dinheiro nessas horas quem sabe que o mercado varia. Como diriam meus amigos, o mercado vareia, entendeu? Então, como a gente sabe que o mercado varia, se você entende, como a gente falou aqui ao longo de meses, que os fatores que moveram os preços da soja, do milho, do trigo, do açúcar, para os níveis que a gente viu, só seriam capazes de manter os preços lá em cima, enquanto os motivadores permanecessem. Se a gente tem um cenário na Europa, no Japão e nos Estados Unidos de uma forte recessão chegando, detalhe, conforme a gente comentou aqui no último mês, a França e a Alemanha estão prontas para ficarem sem gás nas próximas semanas. Ou seja, o cenário de consumo na Europa, no Japão e nos Estados Unidos está horrível. As questões climáticas que levaram os preços das commodities para cima também passaram. E terceiro, o lockdown, o Covid, que levou à estagnação, ao estrangulamento das cadeias, já passou no mundo inteiro. Se tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, qualquer fundo que montou essas posições em 2020, 2021, literalmente, Braga, está correndo para o abraço agora, está literalmente indo ao caixa e pegando a parte deles em dinheiro. E até mesmo com a queda que está sendo registrada para a soja nas cotações, mas o dólar está subindo, né? Quem travou na posição fez um call para alta do dólar ou até mesmo proteção para a queda da soja, está conseguindo manter, pelo menos, embolsar alguma coisa? Nesse momento, quem montou para cima, lá quando chegou nos 4,70, 4,80, pode estar colocando um bom dinheiro no bolso agora, né? Agora, quem é o agricultor, por exemplo, como a gente comentou aqui, a gente teve a oportunidade, na semana passada, de pegar acima de 5,80 no travamento via NDF num banco, né? Para você, eventualmente, que é agricultor. Ou seja, o que para alguns mais despreparados ou menos conscientes do uso das ferramentas pode ser uma enorme desvantagem, no outro lado, para aqueles que conhecem as dinâmicas de mercado e conhecem as ferramentas, o que para uns é um problema, para outros é uma oportunidade, Braga. Então, é importantíssimo lembrar isso para as pessoas. Não que essa regra seja escrita em pedra, mas normalmente, quando muitos estão reclamando de estar perdendo, pode ter certeza que tem muita gente que está quietinho ganhando. O dólar hoje é 5,36, 5,37, caiu 1,30%. Só para poder finalizar contigo, tendência de queda para a moeda norte-americana também, ou enquanto está acontecendo esse furdúncio no mercado internacional, de olho nos Estados Unidos, vai se manter nesse patamar?
É uma Bola de análise cristal. uma análise difícil agora, Braga, porque ontem, né, o euro chegou à paridade com o dólar, ou seja, um euro valendo $1. A última vez que isso aconteceu fazia 20 anos. Ou seja, o mercado global de moedas está muito estressado. O ien e o euro, os dois maiores, Japão e Europa, estão assim incrivelmente estressados. E, portanto, se esses dois países, o bloco europeu e o Japão, estão com problemas sérios, querer acreditar que o real, uma moeda menor, globalmente falando, vai conseguir nadar sozinha é quase um sonho. Porém, como eu gosto de lembrar, 5,30 estava 6 meses atrás, 8 meses atrás. Então, o Brasil, por mais que o cenário agora do dólar esteja estressado, em qualquer outra época da história, Braga, isso é uma opinião minha, era agora momento para o real estar valendo uns 6,50 frente ao dólar. Entende? Porque num cenário estressado, normalmente a gente era sempre os mais estressados, os piores. Sim. E nesse momento, o real e a Bolsa Brasileira, o real só perde para o rublo em termos de melhor moeda no ano, e a Bolsa Brasileira é a melhor bolsa de desempenho global no ano. Então, não dá para acreditar que a gente é uma ilha. Ou seja, que tudo vai se resolver magicamente. Não vai. Mas olhando para o histórico dos últimos 30 anos, o Brasil, pelo menos por enquanto, está numa posição muito privilegiada e que pode abrir boas oportunidades à frente, tão breve o cenário estressado globalmente passe. Tá certo. Mais uma vez, curso vem por aí, mas daqui a pouco a gente fala, amanhã a gente dá o recado, mas a 8ª turma vai ser formada, já tem muita gente interessada. Né? Você quer falar ou você quer aproveitar suas férias? Só informação aqui, brincadeira só. Até para não estourar o tempo aqui. Teremos sim uma 8ª turma do curso de introdução às opções agrícolas, né? As estratégias de defesa de margem, de defesa de preço. Deverá acontecer em agosto. Já coloca na tela aí para o pessoal mandar uma mensagem de WhatsApp por texto. Fala, tô querendo participar, quero ter informações, mas tem que ser por texto e tem que ser WhatsApp. Que assim que a gente tiver qualquer informação, a gente vai entrar em contato. Eu estou em férias com a minha família aqui ainda, mas tão breve eu retorne, o João e eu e você, a gente já dá uns toques para as pessoas irem de verdade entrando de novo. 8ª turma agora, nós nem sabemos se teremos uma 9ª turma em 2022, então você que quer aprender, quer dar os primeiros passos, não perde tempo, porque no final das contas essa safra vai embora, vai vir a próxima, e aí, você vai aprender quando? Para ter que não mais se juntar a esse grupo de pessoas que por um motivo ou por outro só torce, mas pouco faz quando o assunto é realmente executar uma boa estratégia de defesa de preços, o Braga. Bom, repetir o telefone da Nádia, ela não vai atender o WhatsApp, deixa uma gravação, deixa sua mensagem, está lá, é o 019 99510 5580. E amanhã, depois de descansar um pouquinho, retomar aí, né, o lazer com a família, o Maurício Bellinello volta trazendo outras informações, analisando o mercado de commodities na quarta-feira, portanto, amanhã novamente. Maurício, um abraço para você, descansa e aproveita. Obrigado, Braga. Desculpa aqui o ambiente totalmente informal, mas é o que eu falei, o compromisso é com o agricultor, com o João, com você. Estarei aqui amanhã de novo, agora direto de Tabapuã, em São Paulo. Aguardo vocês. É isso aí, o mais importante é a informação, né? O mais importante é a informação. Não é a roupagem, não é o fundo, não é o ambiente em si, mas a informação precisa, é o que a gente precisa. Precisa, redundante, hein? A informação precisa, objetiva é aquilo que a gente necessita. Vamos lá, reformulei. Abraço. Grande abraço, Braga, um abraço a todos.